A ilusão dos polos sempre exerceu fascínio sobre o pensamento humano. Gostamos de dividir o mundo em dois: luz e trevas, bem e mal, ordem e caos. A política seguiu o mesmo caminho. Criamos a ideia de direita e esquerda, como se fossem bússolas morais, capazes de orientar todas as ações humanas. No entanto, o mundo real raramente se curva a essas simplificações. Quando olhamos mais de perto, percebemos que as linhas que dividem esses polos são borradas, móveis e até ilusórias. O que antes era considerado de direita, em outro tempo histórico pode ser visto como de esquerda, e vice-versa. A ilusão é sedutora, porque oferece uma sensação de pertencimento. Escolher um lado dá ao indivíduo a sensação de estar do lado certo da história. Porém, essa certeza é frequentemente construída sobre abstrações. O ser humano é complexo demais para ser reduzido a uma bandeira ou ideologia. Em nome desses polos, muitos sacrificam o pensamento crítico, repetindo dogmas travestidos de convicções. A verdade, contudo, é que poucos se perguntam o que realmente significa ser de direita ou de esquerda hoje. O filósofo Isaiah Berlin, certa vez alertou que os conceitos políticos são frágeis, porque dependem das circunstâncias. Talvez a grande ilusão contemporânea seja acreditar que ainda existem apenas dois caminhos. Quando, na realidade, o labirinto político moderno é vasto, fragmentado e cheio de encruzilhadas invisíveis. O nascimento do dualismo político remonta à Revolução Francesa, quando a disposição dos deputados no parlamento definia não apenas posições físicas, mas visões de mundo. À direita do presidente sentavam-se os defensores da monarquia, da ordem e da tradição. À esquerda, os partidários da mudança, da república e da igualdade. Foi um gesto simbólico, mas poderoso. A simples posição das cadeiras deu origem a uma metáfora que se expandiu como fogo. De repente, toda ideia política podia ser classificada por sua localização nesse espectro. O que começou como uma conveniência espacial se transformou em uma estrutura mental. Passamos a enxergar a política por meio de um prisma binário, como se a realidade pudesse ser comprimida em dois polos fixos. Essa herança iluminista simplificou debates e ajudou a organizar os primeiros partidos modernos, mas também criou um vício de pensamento, o de acreditar que o mundo político é linear. O filósofo francês Raymond Aron alertou que o problema dessa visão é sua rigidez. Ela ignora a fluidez natural das ideias e a evolução das sociedades. A direita e a esquerda nasceram como respostas a contextos específicos, não como verdades eternas. O que era progressista no século XVIII pode parecer conservador no XXI. Assim, o dualismo político, ao tentar dar ordem ao caos, acabou criando uma ilusão de permanência onde só existe mudança. Com o passar do tempo, as fronteiras ideológicas entre direita e esquerda começaram a se dissolver. A globalização, as crises econômicas e o avanço tecnológico embaralharam as velhas bandeiras. Políticos que se dizem de direita defendem políticas sociais amplas. Líderes de esquerda falam abertamente sobre livre mercado. As ideias cruzam fronteiras com tanta facilidade que já não é possível saber onde termina um campo e começa o outro. A coerência doutrinária cedeu lugar ao pragmatismo. Essa fusão de discursos revela algo essencial: as ideologias, antissólidas, tornaram-se líquidas. Zygmunt Bauman já dizia que vivemos numa modernidade líquida, onde tudo é flexível, inclusive as convicções políticas. O resultado é um mundo onde a esquerda pode apoiar muros, e a direita pode defender direitos humanos, e ambos afirmam estar agindo por coerência. A política se transforma em um teatro de símbolos reciclados, onde o significado original se perde, e o que resta é o jogo pelo poder. Nessa confusão,
o cidadão comum tenta se localizar em meio ao ruído. Mas como escolher um lado, quando os lados já não existem de forma pura? A verdade é que direita e esquerda talvez nunca tenham sido essências, mas apenas estratégias narrativas. Um modo de dividir o inclassificável. E quanto mais a realidade se complexifica, mais frágeis se tornam essas antigas categorias. Os valores, outrora distintivos de cada lado político, sofreram mutações profundas. A direita, que se orgulhava de defender a tradição, hoje invoca a liberdade como seu estandarte principal, uma liberdade que às vezes contradiz a ordem que ela mesma deseja preservar. A esquerda, que se apresentava como a voz da igualdade, hoje abraça causas identitárias, que muitas vezes fragmentam a coletividade em múltiplas minorias concorrentes. Ambos os lados parecem ter perdido a coerência de seus fundamentos originais, adaptando-se às conveniências do momento. Essa transmutação revela que os valores políticos não são absolutos, mas instrumentos retóricos moldados pelas circunstâncias. O que se defende depende do contexto e do público. Assim, liberdade pode significar desregulamentar a economia ou garantir direitos sociais. Justiça pode ser uma questão de mérito ou de reparação histórica. O vocabulário é o mesmo, mas os significados se transformam conforme a maré. Nietzsche já advertia que os valores não são dados por Deus, mas criados pelo homem. Eles mudam, perecem e renascem sob novas formas. O campo político é, portanto, um laboratório de valores em constante mutação, onde cada lado tenta reivindicar a posse do bem e empurrar o mal para o outro. E talvez, nessa disputa interminável, o verdadeiro inimigo da política seja a própria verdade. No centro desse labirinto ideológico, o poder surge como ponto de convergência. Quando as palavras perdem consistência e as convicções se tornam adaptáveis, o que resta é a busca pela influência, pelo controle das narrativas e das instituições. Tanto direita quanto esquerda, apesar de seus discursos opostos, frequentemente caminham na mesma direção, a manutenção do poder. É como se ambos os polos orbitassem o mesmo sol, o da dominação política. Michel Foucault, ao estudar as relações entre poder e verdade, mostrou que o poder não é algo que se possui, mas que circula. Ele se infiltra em todas as estruturas e discursos. Assim, quando um partido ou movimento assume o poder, o discurso muda, mas a lógica permanece: conservar a posição conquistada. A alternância entre direita e esquerda no poder, em muitos países, não representa uma verdadeira alternância de paradigmas, mas uma mudança de atores no mesmo palco. A política moderna se tornou um espelho da própria natureza humana, ambígua, contraditória e sedenta de controle. Por trás das promessas de liberdade, igualdade ou ordem, está sempre o mesmo impulso: vencer, dominar, moldar o mundo segundo a própria imagem. E, ao fim, quem paga o preço dessa disputa é o cidadão, que confunde mudança de slogans com mudança de destino. O indivíduo, perdido entre rótulos e slogans, tornou-se peça de uma engrenagem política que o ultrapassa. Muitos acreditam escolher livremente seus posicionamentos, mas, na verdade, estão apenas reagindo a narrativas cuidadosamente construídas. As redes sociais amplificaram esse fenômeno. Algoritmos moldam opiniões, reforçam bolhas e transformam o debate público em um campo de batalha emocional. A reflexão dá lugar à reação, e o cidadão deixa de pensar, para começar a repetir. A filosofia política sempre advertiu sobre esse risco. Hannah Arendt via no conformismo o primeiro passo para a perda da liberdade, não aquela imposta por ditaduras, mas a que se perde por indiferença e preguiça de pensar. O homem moderno, sobrecarregado por informações e distrações, prefere aderir a um lado,
do que enfrentar a angústia de pensar por si mesmo. Escolher um rótulo oferece identidade, pertencimento, até conforto moral, mas também aprisiona. Em última instância, o indivíduo moderno vive cercado por discursos que o convidam a odiar, a defender, a se posicionar, sempre em nome de um lado. Poucos percebem que, nesse jogo, o pensamento autêntico é o verdadeiro rebelde. E talvez, para ser livre politicamente, seja preciso fazer algo radical, abandonar o instinto de pertencimento e reconquistar o direito de pensar sem bandeiras. Quando deixamos de enxergar a política como um ringue entre dois adversários e passamos a vê-la como um espectro complexo, algo muda profundamente. A noção de direita e esquerda torna-se insuficiente para explicar a multiplicidade de valores humanos. O pensamento político é, na verdade, multidimensional, uma teia de ideias que se cruzam, se contradizem e se reinventam. Existem autoritários e libertários, em ambos os lados, progressistas que defendem tradições, conservadores que acreditam no progresso. A realidade não cabe em um eixo linear. O filósofo francês Gilles Deleuze dizia que o pensamento é rizomático, cresce em múltiplas direções, sem um centro fixo. Assim também é a política. Cada indivíduo é um campo de tensões, carregando dentro de si tanto ideias conservadoras quanto revolucionárias. O homem que defende o Estado forte pode ser o mesmo que luta pela liberdade artística. A mulher que critica o capitalismo pode valorizar o empreendedorismo. Quando aceitamos essa complexidade, deixamos de buscar pureza ideológica. A mente humana é paradoxal, e a filosofia nos convida a acolher esse paradoxo, em vez de negá-lo. A política, então, deixa de ser guerra e se torna diálogo, não entre dois exércitos opostos, mas entre incontáveis vozes humanas, tentando compreender o mesmo mundo caótico. Transcender o pensamento político dualista é um desafio que exige maturidade intelectual e coragem moral. Significa abandonar a necessidade infantil de escolher heróis e vilões, reconhecendo que tanto a direita quanto a esquerda contém virtudes e vícios. O verdadeiro pensamento livre começa quando o indivíduo se recusa a ser prisioneiro de uma narrativa pronta. A filosofia, desde Sócrates, ensina que a sabedoria nasce do questionamento, e não da adesão cega a uma ideologia. A transcendência política não é neutralidade, é consciência. É perceber que as ideias não precisam servir a partidos, mas ao ser humano. Quando o pensamento se liberta das amarras ideológicas, o diálogo se torna possível, a empatia se reabre, e o espírito político recupera sua dimensão ética. A busca deixa de ser quem tem razão e passa a ser o que é justo. Talvez a maior revolução não esteja nas ruas, mas nas mentes que ousam pensar sem rótulos. Num mundo cada vez mais polarizado, a verdadeira coragem é duvidar do próprio lado. E quando o homem consegue olhar para além dos extremos, ele finalmente descobre o que os antigos filósofos sempre souberam, que a verdade não mora nos polos, mas no espaço entre eles, onde o pensamento respira e a liberdade floresce. E assim, ao término dessa reflexão, o silêncio se impõe como um convite. A política, que tantas vezes se traveste de guerra, revela-se, no fundo, uma expressão do mesmo desejo humano de compreender o mundo e encontrar um sentido. A disputa entre direita e esquerda, com seus discursos inflamados e suas certezas inabaláveis, talvez seja apenas um espelho das nossas próprias contradições interiores. Cada um de nós carrega dentro de si um pouco de conservador e um pouco de revolucionário, um pouco de ordem e um pouco de caos. A maturidade política, e talvez espiritual, nasce quando reconhecemos essa mistura sem medo. A filosofia nos sussurra que pensar é duvidar, e duvidar é libertar-se. O que o mundo mais precisa
não são de soldados de ideologias, mas de buscadores de compreensão. Quando aprendemos a escutar antes de responder, a ponderar antes de atacar, algo em nós se transforma. A política deixa de ser o campo do ódio e se torna um espaço de aprendizado, onde o outro não é um inimigo, mas uma oportunidade de enxergar o que ainda não compreendemos. Talvez um dia, quando a poeira das disputas baixar, possamos perceber que a verdadeira sabedoria política está em transcender os polos e caminhar com serenidade no terreno do meio, onde o pensamento respira e o coração se mantém aberto. Porque pensar, afinal, é um ato de amor à verdade, e todo amor genuíno é, inevitavelmente, um gesto de paz. Obrigado pela atenção, e até a próxima!